Seja bem-vindo pelo de Mobile Suite ao Ganda CG Brasil e hoje nós iremos atualizar o deck de clã. Não necessariamente clã tem jogado pra caramba nos últimos tempos, mas com a vinda de GD3 algumas coisas mudaram e deu um pouco mais de força. Uma coisa que é muito importante no deck de clã que eu dei percebendo, principalmente quando eu jogava com o deck simplesmente puro, é que tem muitas cartas que eles brincam com poder buscar outras, comprar, procurar, trocar, entrar já batendo com diversas unidades que são clan trait, não com pilotos específicos. Então eu imaginei que fazer uma atualização no deck de clã, fazendo com que ele conseguisse usar o seu máximo potencial, seria algo bem interessante, beleza? Então bora lá ver como ficou essa lista atualizada de clã. Então pessoal, estamos aqui com a lista para vocês com a deck de atualização de clã. Primeiramente começando aqui com a carta que veio em GD3, que é uma carta de clã de custo inicial. Uma coisa que faltava era aqueles turnos iniciais. Então, custo 1, nível 2, 2-2, básico, mas pelo menos, apesar de ser Zaco, é um clã que é algo bem interessante para começo de turno. Para o seu próximo, nós temos o Ortegas Rick, algo que veio no próprio Starter, que quando ele entra, você escolhe outro clã, e naquele turno, aquela unidade escolhida pode atacar uma unidade de 3 de AP ou menos, ou seja, deve bater em pé tranquilamente. Temos aqui, que também veio no Starter de ST6, o 3-3 aqui, o Sugai Gegolg, que ele é Clan Trait, para poder já entrar batendo com certa tranquilidade. Nós temos aqui o Red Gundam do GD3, que quando ele entra, você escolhe uma outra unidade de clã. Esta ela escolhe uma outra unidade com 2 de AP ou menos e causa 2 de dano. Ah, mas ele meio que não funciona, mas o mais importante é que ele é um custo baixo e é Clan Trait, já podendo bater meio que tranquilamente. Temos também aqui o outro Red Gundam, que veio do Starter também, Shinjuí, e no caso apenas um Vanilla, mas é um Vanilla bem interessante. Aqui um outro Red Gundam, tem vários Red Gundams aqui, né? Porque basicamente estamos fazendo com o piloto, o Shinji e a Macho como principais pilotos, então basicamente a gente tem essas unidades. Treat 1, quando ataca, você escolhe até 2 unidades clãs aliadas e dá mais 2 nesse turno, podendo até ser ele mesmo. Outro Red Gundam que veio no GD2, o During Link dele, High Maneuver, Clan Trait, podendo ser qualquer um. Temos aqui G-Cooks Omega Psycho, que quando ele entra, e aqui em GD2 também, quando ele entra, você olha 3 cartas do topo e coloca uma carta de clã de nível 4 ou menos, e o restante vai pro fundo do deck. De GD3, a gente tem o Omega Psycho, G-Cooks também, Suppression, quando ele entra 3 de dano em qualquer unidade. Então, ele ajuda tanto com a força, quanto também dá aquele força final ao que faltava do clã. Nós temos aqui a piloto número 1, a Machi Yuzihira Macho. Quando ela linka, você olha o topo do seu deck, se for clã, revela e coloca ela na sua mão, se não, coloca no fundo. O piloto, nós temos o Shinjito, e quando te link no ataque dele, se tiver uma clã unidade em outro jogo, você olha o topo do deck, você pode deixar em cima ou embaixo, né? Meio que se dá um scry. Buscador, para aquele turno inicial realmente, simplesmente você olha 3 cartas do topo, revela um clã, card, piloto ou unidade, e você coloca na sua mão, o restante vai para o fundo do deck. Nós temos aqui uma piloto que pode ajudar algumas vezes quando você precisar de um clan trade para poder fazer, ou no caso, causar aquele 1 de dano, aquele pingzinho básico. Ao que vem também em GD3, a gente tem o MAV Tactics, que no seu main você coloca 2 tokens, um token 3-2 e um token 2-3, e que também para aumentar a quantidade de força bruta. Como base, a gente tem o Shinji Hideout, que quando ele é destruído, você escolhe uma unidade de 4 ou menos de nível, causa 1 de dele. Ou você pode colocar aqui a Kaneban CO limitado. E uma vez por turno, quando tiver um clã, seja ele friendly, né? Seja ele o seu parceiro, você dá Breach 3 para ele até o final do turno, uma vez por turno. Então, caso você consegue, por ter muito clan trait, a chance de dar linkada é algo bem mais simples. Então, pessoal, começando aqui a nossa primeira partida do vídeo, é uma vitória que eu achei bem interessante e vamos lá, vamos começar com ela. Onde, de uma forma geral, quando a gente começa com clãs, é interessante a gente ter os nossos turnos iniciais um pouco mais garantido, algo que não estava aí
na primeira mão e eu tentei conseguir nessa segunda mão. Uma coisa interessante, como eu disse na review, é que quando a gente fala sobre clãs, de uma maneira geral, por o fato de eles brincarem muito com os mesmos tipos de piloto, os mesmos tipos de colocar o clan trade ou habilidades que buscam esses clan trades, aí então é interessante a gente realmente ter essa proposta de conseguir puxar um ou puxar outro. Tanto que eu já consegui colocar 2 unidades logo de começo, usei o buscador, puxei um que pudesse ser usado também nesse turno para que a gente consiga bater o máximo possível. Dei então assim o primeiro tapa com a primeira unidade e dei o segundo tapa com a segunda unidade, conseguindo então destruir o shield logo de cara, a primeira base 03 logo de começo. Uma coisa que é bem legal desse arquétipo de uma forma geral é que você percebe que, como ele é um clã extremamente tribal, no caso é um deck extremamente tribal, sempre que você conseguir achar cartas, seja eles no STs, nos GDs ou qualquer outros que forem aparecer, claro que no caso a gente está falando de clã verde e de clã vermelho, mas caso surja outros clãs, a gente pode imaginar combinações diferentes, caso se mantenha na coloração vermelha-verde, melhor ainda porque você consegue achar e fazer permutas interessantes, principalmente pelo fato de agora existir a possibilidade de ter sideamento, ter cartas diferentes dentro do mesmo arquétipo que permita estratégias diferentes é algo bem interessante, né? Então já coloquei uma unidade Red Gundam, já coloquei o Jiu-Jitsu para bater justamente e conseguir ir trigando as habilidades, porque ele brinca com a ideia brinca com essa ideia de Lean, né? Então eu fui batendo, fui tirando a base e de uma forma geral você percebe que o clã ele é um deck mais agro, apesar de alguns considerarem ser um tipo mais de mid-range, ele é um deck um pouco mais agro que brinca um pouco com mid-range. Obviamente existem cartas de turnos finais, como cartas que vai com Suppression e outras maiores zonas que tem um tanto de ping, mas você percebe que ele é um deck mais de curva 3 para curva 4. Então, querendo ou não, não deixa de ser um deck agro, por ser algo gerando um pouco de curva 3, mas facilmente transformado em um mid-range ou até mesmo um controle ping, caso você achar mais interessante por ter essa ideia de que consegue ir migrando de um para o outro, né? Então, primeiramente, coloco aí o Red Gundam juntamente para ver se vale a pena destruir um ou outro, e a gente consegue ver que, no caso, uma coisa que é um pouco complicado quando a gente fala sobre o simulador, a gente percebe que existe muito mais chance de misplay no simulador, principalmente pelo fato de que, primeiro, as cartas, você não consegue ler todas as habilidades, você consegue ver que sim, ou no caso, no piloto, se ele é Link, por causa do tom, no tom amarelo, ou se ele é Pair, ou você consegue saber se algum tem um deploy ou não. Mas cartas que consigam ter uma habilidade um pouco mais específica, você precisa ir abrindo, mano, diferentemente de você ter as cartas na sua mão. Então facilmente pode acontecer misplays diferenciadas no quesito do simulador, porque quando está na carta da sua mão, você consegue ver a qualquer momento a carta específica de acordo com se for interessante, né? Então eu consegui usar o comando que aumenta a quantidade de tokens, então para conseguir aumentar essa consistência desse deck. E você percebe que sim, ele é um deck mais agro de uma forma geral, apesar de fatores que dificultam essa proposta. Ele colocou a base para conseguir ver se ele conseguia fazer a restada, mas como os bichos estavam restados, não teve tanto problema quanto a isso. E o chato dessa proposta do outro deck é que não apenas os suportes, mas também o fato de conseguir pingar dano, e agora ainda mais que os Afts eles estão brincando com, principalmente com as últimas unidades que saíram recentemente, fazendo com que bata aqui e bata lá. Uma coisa que é legal é que já estão saindo diversos spoilers de GD4, algo que a gente nem terminou de testar no deck de GD3 e já está saindo decks de GD4, mas de uma forma geral é algo interessante porque você consegue já especular de uma forma interessante, né? De uma forma geral, você vai tentando eliminar, de uma forma assim que você consiga tirar o bode do outro, que é alguma coisa que a gente tem que prestar atenção de que o mais importante é fazer com que a quantidade de unidades que tenha no seu lado seja maior, ou pelo menos, quando você for passar o turno para o outro, você ainda esteja na vantagem de ou quantidade ou qualidade. Às vezes você pode ter um monte de unidades, todas elas totalmente frágeis e conseguem ser tiradas com
um ping de dano ou alguma coisa do gênero. Mas o importante é você, ao passar o turno, você conseguir manter a sua vantagem de board, seja ela qual for essa vantagem, né? Então, muitas vezes, quando o deck não brinca tanto com Breach, você focar em algo que seria, se você vai fazer uma coisa extremamente agro, bater na vida e meio que esperar com que você ganhe na velocidade, perfeito. Mas o importante é, se você conseguir fazer de alguma forma que, mesmo sendo agro, você consiga eliminando o board do oponente, sempre é algo bem interessante, ainda mais pelo fato de que com essas novas unidades você consegue comprar cartas e colocar elas em campo de uma certa forma mais rápido, ou até mesmo com custos reduzidos, é algo bem interessante, quando você percebe que vai sendo limpando board aqui, board ali, aumentando a quantidade, aumentando aí as facilidades, fazendo com que a gente consiga tirar esses fatores. Então, no fato de que eu tenho mais vida, tenho 4 vidas, e o oponente tem 2 vidas, é algo interessante. Ainda mais pelo fato de que, como existe cartas que possuem suppression, principalmente agora clãs que possuem suppression, se por acaso ele vacilar, é um tapa bem dado fazendo com que ele perca 2 vidas. Claro que você pode trigar essas 2 vidas, ou vir bases, vir pilotos, vir agora com diversas cartas com bursts diferenciados, mas realmente isso força com que ele, ao fazer o ataque, escolha ou perder as unidades ao que ele fez, fazendo com que 2 unidades sejam perdidas em cima da minha, onde ele perdeu 4 cartas porque ambas estavam tripuladas, ou ele decidia tomar o Suppression, algo que não seria tão interessante nesse tipo de jogatina. Como clã, como eu falei, é um deck muito agro, que migra um pouco para o mid-range, mesmo estando agora nos turnos finais, eu consegui novamente colocar a minha unidade e mais outras 3 unidades, mantendo sim, então, a minha velocidade e a minha constância de board, porque constância de board é algo super importante, principalmente com um deck que ele brinca com algo agro e o mid-range, porque quando chega mais por turnos finais, você já não tem mais como bater, ou como você conseguir manter o clock e manter o pacing da partida, principalmente quando a gente fala sobre um deck muito pesado, como o Wing, que consegue bater em todo mundo quando ele entra, ou quando a gente fala do Blockers, que ele pede para manter os turnos mais pro final, para que assim você consiga manter a quantidade de recursos. Então fazer com que ter muitas unidades em campo permite com que você consiga ter um maior controle de board e, obviamente, fazer com que você consiga ter essa troca um pouco mais forte. Ele decidiu bater com o Breach, obviamente, para conseguir aumentar um pouco mais do meu clock e assim fazer com que a minha vida diminua. Porém, pelo fato de ele não ter conseguido virar todas as unidades, eu tenho 3 tapas garantidos, considerando o fato de que eu tenho uma base, eu tenho um comando e um piloto. Obviamente, a gente consegue manter um clockzinho mais interessante, né? Onde temos aqui a primeira batida, a gente bate para ver se tem a base. Se por acaso não triga base nenhuma, a gente tem aí uma vitória meio que garantida, batendo com o Ortega para ver se vai trigar uma base ou não. Não trigou, então agora é só bater com o último e acabar a nossa partida tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, e a nossa primeira vitória. Já entramos agora para nossa segunda partida, e é interessante porque algumas vezes a gente fala de que Gundam não é um jogo de sorte, é um jogo estratégico. Outros falam que sim, é um jogo de sorte, juntamente com a estratégia, obviamente, porque tendo o seu deck build, você consegue saber de que se você montou um deck certo, a chance de vir uma carta correspondente a algo interessante, sim, ajuda bastante. Se você conseguiu ter um mulligan decente, se você consegue ter um clock decente, se você fez um embaralhamento legal, todos esses fatores são fatores que, obviamente, conseguem manipular, entre aspas, a sorte de uma maneira mais interessante. Mas sempre é muito bom agradecer ao top deck, porque realmente, às vezes, é aquela pequena diferença. Claro, como eu disse, um deck bem buildado, um deck bem procurado, um deck bem estudado, um deck bem treinado, ajuda, né? Uma coisa quando eu era mais jovem e treinava para ser goleiro no futsal, o meu treinador falava que a sorte ajuda os bons. Né? Então, no caso, se você tem um bom treino, consegue ter uma boa disciplina, a sorte nada mais é também do que o resultado de muito treino, porque você consegue diminuir as chances do azar de uma forma geral. Tanto que agora nós já estamos no nosso turno 3 e já temos com 2 unidades, já tirei uma base, já tirei um shield, já estou com 3 unidades em campo, estou com um clock interessante e com isso a gente consegue manter o ritmo da nossa partida até que bem interessante, né?
Você percebe que novamente o azul sempre muito forte com a ideia do Aburo, onde ele bate, ele vira e consegue fazer as trocas mais interessantes para ele. Porque quando você consegue a habilidade de virar uma carta do oponente, você consegue fazer com que seus ataques fiquem mais bem calibrados. Uma das propostas do Gundam, obviamente, é o Mulligan, mas também o controle de board e o controle de recursos de dano é algo interessante. Porque se você consegue ter um Repair 3, bater numa unidade que faça com que você perca 3, no final das contas é como se você tivesse batido de graça. Ou até mesmo você tem Repair 2, eu bati numa unidade 3, aí você fica pensando, vale a pena eu tirar a unidade 3 e ficar com 1 de vida ou tirar uma unidade 2 e ficar com vida total? Então você percebe que ter uma maior visualização desse controle de dano também é algo interessante na hora que você for bater nas unidades. Então é bem legal porque quando você consegue virar o oponente, você consegue ter maior quantidade de alvos, e quanto maior quantidade de alvos, melhor você poder saber se você bate aqui ou bate cá. Se todas as unidades estão em pé, o único jeito realmente é bater na vida, é bater no player, ou na base, ou no shield de uma forma geral. Então, você conseguir manipular o board de várias maneiras ajuda bastante. Então, eu dei o primeiro tapa, olhei o topo, e no caso não achei interessante. Coloquei agora um dos 500 Red Guns que tem, permitindo com que ele trigue. Faça com que trigue a habilidade, porque ele é um clan trade. Pego a parte, bato mais um e ele consegue o piloto da Penelope Zona. Então, no caso, a gente está jogando contra um deck Earth Federation Age, que é algum deck que também vai vir no canal logo logo. E você percebe que existe esse controle porque o legal do Age é pelo fato de você conseguir, de uma certa forma, rampar para você conseguir, da mesma forma que existe no deck do Wing, colocar bichos pesados nos turnos um pouco mais para frente, nos turnos um pouco mais recentes. E o legal é que pelo fato de você conseguir colocar X-Source, é um deck que ele tenta ao máximo permitir que você comece a partida, porque começar sempre é uma porcaria. Não, por enquanto, de uma forma geral, começar não é algo interessante. Então, numa MD1, pelo fato de você ser o primeiro, tem a vantagem. No caso, o oponente tem essa vantagem. Né? Por caso, quando a gente fala de MD3, você permite que tenha essa desvantagem de começar, ou alguns decks que estão tentando fazer de alguma forma conseguir compensar o fato de você ser o primeiro e não ter um X-Source, ter meio que um turno a menos nessa corrida. Obviamente, quando a gente é o segundo, mas é que se você for o primeiro, você pode bater primeiro. Não necessariamente, pelo fato de que, como você tá no nível 1 e o oponente começa no nível 2, mesmo que ele perca o X-Source, você já tá no nível 2, então já tem maior chance de ter um bicho colocando, porque às vezes você pode colocar só bicho 1-1, no outro caso ele coloca um bicho 1-2, então meio que, por enquanto, na MD1, ter essa desvantagem do X-Source é algo meio bosta. Então você percebe que ele vai rampando, ele vai trocando. O fato de eu conseguir ter um maior clock me ajuda bastante. Coloco o meu bichão grande juntamente com um outro que é puxado pela habilidade. Coloco também a macho com o objetivo de fazer uma troca e conseguir comprar da melhor maneira possível. Então eu consigo comprar e agora eu vou conseguir descer essa unidade. Eu ainda tenho mais um, caso seja interessante, ou colocar como base ou colocar como piloto. Mas pelo fato de que ele tem essas habilidades, eu vejo se eu consigo manter-se vivo dentro da melhor maneira possível. Bato, faço a troca, infelizmente, poderia ter batido de outra forma, porém, como outro bicho tem habilidades muito chatas, é algo meio complicado. E pelo fato da unidade do oponente já ter, entre aspas, trigado, então não tem problema. Agora ele consegue usar a habilidade da Penelope Zona, fazendo com que a mão seja ciclada e algo bem complicado. Porém, uma coisa que eu falei para vocês no começo, que sorte juntamente com o deck build, então vocês vão ver até o final dessa partida como a proposta de sorte também é considerado no Gundam, obviamente. Ele está com 2 vidas e uma base, eu estou apenas com 2 vidas, quando eu colocar a base eu vou ficar nesse atraso, mas querendo ou não, a gente sempre ajuda bastante quando o deck ele é bem montado. Então não dou meu primeiro tapa, consigo então tirar a base, então eu consigo agora bater a segunda, se eu vou escolher bater na vida ou bater na unidade. No caso, como eu estou meio que perdendo a corrida, eu quero ver se eu consigo de alguma forma bater de algum jeito que eu consiga fazer essa troca. Como eu consegui puxar a unidade de uma forma que eu consiga agora fazer aquele, entre aspas, top deck. Porque puxou, trouxe um,
coloquei o outro, trouxe 2 pilotos, e agora eu consigo dar os 2 tapas usando todos os resources que eu podia usar. Então, no final das contas, é uma vitória de top deck. É uma vitória de top deck, porém, vitória é vitória. Vamos agora para a nossa terceira partida. Basicamente, eu achei essa partida meio chata, um pouco estendida. Porém, querendo ou não, de uma forma geral, acredito que vale a pena a gente assistir ela e narrar essa partida pelo fato de que sempre é muito bom quando você usa todas as mecânicas do deck. A gente já conseguiu perceber na mecânica que é interessante de comprar, descer, controlar o topo, fazer com que você tenha um clock de partidas bem interessante, mas existe ainda uma habilidade, um keyword que a gente ainda não utilizou nesse deck, então por isso que eu decidi colocar essa terceira vitória, que é algo que é bem interessante no final. Nós temos 4 vitórias desse deck. Mas Rafa, por que você coloca vitórias e não coloca derrotas? De uma forma geral, eu coloco apenas as vitórias para vocês verem como o deck funciona, os propósitos do deck funcionam. Normalmente, pode ser que exista uma partida onde a derrota, nossa, o deck rodou fino do fino, mas o outro deck foi melhor. Pode até ser. Se vocês acharem interessante, eu posso até colocar futuramente algumas partidas que foram derrotas, porém um deck funcionou, mas o outro funcionou melhor. Mas de uma forma geral, eu coloco as partidas de vitórias pelo fato, principalmente, de que o deck funcionou e funcionou bem. Pelo fato de que foi realmente uma vitória. Obviamente, na partida passada foi um pouco de top deck, querendo ou não, foi uma arriscada que funcionou. Então agora estamos enfrentando um deck que já veio aqui no canal, que é o deck de Reanimate. Então é interessante pelo fato de que vocês já estão vendo ele funcionar como partida, né, no caso no deck passado, e também agora o nosso inimigo fazendo essa disputa, né? A gente consegue você ver que pelo fato de você conhecer o outro deck, ajuda bastante em saber como você consegue funcionar da melhor maneira possível. Da mesma forma como eu disse no deck da outra partida, se você perde ou no caso o bichinho, não é tanto problema, porque como as grandes partes dos decks, desse deck principalmente funciona reanimando especificamente esse bicho, ou um outro menorzinho que você não consegue bater no shield, você conseguir fazer com que ele meio que facilite as suas entradas, diminuindo a vida, diminuindo barreiras, diminuindo de alguma forma, perfeito, porque querendo ou não, ele vai ser combustível ou para voltar ou para ser destruído. Então não é necessariamente um grande problema. Bom, apesar de achar interessante limpar o board, como está tudo em pé, eu não consegui virar nada, então batendo sempre na vida para ver se a gente conseguir dar uma diminuída. E o interessante, a gente conseguiu tirar um dos bosses, que é algo bem legal, mas a gente deixou um piloto para ele fazer o que? Na hora de bater, fez aquele controlinho de cima para baixo. Então, como eu falei para vocês, esse deck é bem legal pela versatilidade que ele tem. Tem aquela versatilidade de conseguir bater e causar o dano, consegue ter a habilidade de conseguir controlar o topo, e assim controlando o topo você consegue puxar o bicho da maneira correta, você consegue fazer a busca com os buscadores, você consegue colocar mais unidades em campo com os tokens de uma forma geral. Então, de uma forma geral, o clã ele é um deck bem interessante. Ele teve um win rate um pouco melhor do que o Reanimate, vou falar isso também no final do vídeo, porém você percebe que existem diversas formas diferentes de lidar com decks diferentes. Ainda mais pelo fato de que, como a gente entrou em GD3 e decks estão surgindo, obviamente, decks mais metas, decks Tier 1, é um pouco mais complicado, porque depende de campeonatos, de muito treinos, e querendo ou não, o GD3 chegou há relativamente pouco tempo, mas você percebe que, pelo menos, a diversidade de decks é algo que está vindo e é algo bem legal, ainda mais pelo fato, como eu disse num vídeo passado, falando sobre o proxiamento. Quanto mais versatilidade tiver os decks, quanto mais versatilidade tiver a quantidade de decks possíveis, um sadeamento é algo bem interessante. Claro que acredito que pelo fato de decks que têm uma estratégia pontual, é um pouco mais difícil você fazer sides, principalmente pelo fato de que você precisa manter o padrão de cores. Se o seu deck ele é mono roxo, você pode ter meio que um sideamento de mais uma outra cor, meio que, vou colocar aqui um branco, um vermelho, um verde, porque você pode manter essa segunda cor, mas você percebe que quando o deck ele é mono, te permite uma versatilidade meio que na escolha de qual seria a cor parceira. Porém, se você já tem um deck de 2 cores, você já consegue saber quais seriam as possibilidades que essas cores permitem que você faça. Porque, por enquanto, de acordo com as regras do sadeamento, você pode ter apenas
duas cores no seu site. Não significa necessariamente que você precisa ter roxo e, no caso, verde e branco. No caso, você não pode ter 3 cores na somatória dos decks gerais, pelo menos por enquanto não tá isso. Você percebe que a gente tá tendo aí uma disputa de bate aqui, bate lá, tá tentando limpar o meu board. Eu tô percebendo que o oponente ele não tem tanto conhecimento tático do próprio deck que ele está utilizando, porque realmente o deck de Reanimate é um pouco chato quanto a como você consegue puxar e o que você destrói. No caso, meu deck ele fez parceria com o TKDan. Esse deck, acredito que deve ter juntado os dois arquétipos de Venturi com o arquétipo de X-Rounder, que eles dois brincam com essa ideia de trashar e de destruir, porém eu quis fazer algo separado. Primeiramente o Venturi e depois o X-Rounder. Né? A gente já começou com o X-Rounder e futuramente vamos ter um deck de Venturi trazendo todos os arquétipos possíveis, além do War Federation e os blockers, o No Freedom, que você consegue segurar o outro, Penelope, Scorpion, Federation de uma forma geral, até mesmo os Baft Ping que vão surgindo aí por aí. Você percebe que por enquanto a gente tá tentando um jogo, você fica um jogo meio chato, um pouco de comadre, bate aqui, bate lá, tira um shield, mas como eu disse pra vocês, eu quis colocar essa partida porque o Suppression funcionou, algo que a gente não cheguei a mostrar ainda, porque ele está sendo guardado para o melhor momento, porém é sempre algo bem interessante conseguir fazer de alguma forma. Então, toda vez que ele põe uma base, eu fico meio chateado, porque eu queria conseguir fazer com que o Suppression funcionasse, mas pelo menos ainda tem 2 vidas, fazendo com que se essas 2 vidas funcionassem, então perfeito, a gente consegue fazer muito bem, obrigado, fazer a coisa funcionar sem nenhum tipo de problema, algo que acredito que vocês vão achar bem interessante, porque Suppression, ele traz um efeito psicológico muito forte, porque por enquanto, diferentemente, por exemplo, de One Piece, que você consegue pôr vida de volta, ou Digimon que você consegue pôr vida de volta, quando você bate na unidade e ela bate no caso do seu shield e ele deixa de existir, o melhor possível é um trigger. O melhor possível é um burst, fazendo com que a carta não seja realmente apenas lixo. Então, tirar 2 vidas é algo de uma dificuldade tão gigante que você fica com aquele pensamento de se vale ou não a pena fazer algo X ou algo Y. Então, estamos aí batendo, mantendo aí a vida de uma forma um pouco mais forte possível para conseguir fazer meio que o Suppression funcionar da melhor maneira possível. Eu ainda tenho uma outra possibilidade, então a gente percebe que estou tentando limpar o board dele, não simplesmente pelo fato de conseguir tentar ao máximo fazer o Suppression funcionar, mas também para ter esse maior controle. Mas como você pode ter percebido, eu chamei essa partida de vitória meio meh, barra aconteceu o Suppression, pelo menos de alguma forma funcionar algo bem mais interessante, né? Então, no caso, vocês percebem que eu estou tentando segurar, faço uma volta aqui, uma volta lá, meio que fazendo. Então, a ideia aqui realmente é mostrar o Suppression funcionar. Fiquei pensativo se eu mantinha ou não essa partida, mas querendo ou não, o Suppression, e eu achei que realmente valia super a pena tentar fazer o negócio funcionar. Então, primeiramente, batendo então na base, para fazer com que agora a base não exista, ter essa unidade toda esperançosa, e falar assim, não, agora eu consigo, então para conseguir fazer a limpada e com assim a gente consegue fazer o máximo de tapas possíveis com aquela esperança de, será que vai dar, será que não vai dar, ele tá com 5 cartas na mão, tem 2 vidas, vamos ver se bate, vamos ver se não bate, então vamos ver as escolhas do nosso oponente, né? Decidiu então bater no nosso robô, obviamente, porque ele tá com aquele receio de que a qualquer momento vai descer, vai bater, vai ser um grande problema. Mas, querendo ou não, vamos lá, vai ser algo bem divertido quanto às habilidades. Desce a unidade, pinga, ok. Desce outra unidade, tranquilo. Desce a primeira, busca, coloca então para baixo, dá o tapa. Pelo fato, então, de ter habilidade dá o suppression e agora com isso ele fica totalmente aberto, considerando o fato de que ele precisa se defender e o deck que ele está usando não possui blockers, então no caso, basicamente a gente tem essa vitória. Como eu falei para vocês, foi uma vitória um pouco meme, que não funcionou da maneira com que eu queria, tanto que ele já até percebeu que já perdeu, então simplesmente a gente bate e acaba com a nossa terceira vitória.
Então agora vamos para nossa quarta e última vitória. Eu achei uma vitória que eu achei boa. Então a gente consegue aí colocando 4 vitórias para nós dentro das 22. Obviamente, não foi apenas 4 vitórias em 20 partidas, mas pelo menos essas foram as vitórias que eu achei mais legais. Mostrando um pouco do deck, mostrando um pouco das habilidades, mostrando um pouco de tudo que é possível, principalmente com a habilidade de controlar o topo, comprar o que precisa e trazer para o campo as melhores possibilidades. Tentei fazer um mulligan, não deu muito certo, então a gente tenta de alguma forma trazer essa mão que está realmente muito pesada. Eu pensei que eu ia perder, mas no caso que, pelo fato de a gente estar jogando contra um Zé, eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? Mas é aquele Zé meio Cyclops, então é um deck um pouco diferente. Provavelmente o cara tá testando, eu também tô aprendendo, então vamos ver até onde vai ser. Mas no caso, como eu falei, sempre uma vitória. Pelo menos os vídeos que eu trago aqui mostram as vitórias, mostrando de uma forma geral. Eu tento ao máximo fazer um pouco de velocidade, porque as partidas de Gundam são relativamente lentas, principalmente aqui na questão dos simuladores, porque tem um pouco de compra, de pensa, disso e aquele outro, então fica um pouco mais complicado, então eu tento fazer 150%, 170% de velocidade, ou até 200%, dependendo de como for. Mas aqui a gente conseguiu achar uma velocidade um tanto interessante, né? 170, um aumento aí, 70% de velocidade, um aumento aí relativo. E o que eu acho muito legal desse deck que a gente está enfrentando, que é o Cyclops, é que ele vomita a token pra caramba. Pode realmente não ser um deck muito forte, pode realmente ser um deck bem situacional, mas que não é um deck interessante, com uma proposta interessante, onde a gente percebe que existe o quê? Essa quantidade de agro pelo volume de ataque, onde você coloca um, desce o outro, põe um, coloca dois. Ele tenta ao máximo fazer a premissa de 1 para 2 ou de 2 para 2, fazendo com que normalmente a gente desce uma unidade, desce um piloto para que aquela unidade trigue mais alguma coisa, ou você simplesmente consiga bater nesse turno. E o interessante do deck do Cyclops é que, como você consegue usar a habilidade dos agros, né, fazendo as propostas do agro, descendo com força, descendo com rapidez, fazendo com que aumente seu board, o legal também é que, pelo fato de aumentar o seu board exponencialmente, por que exponencialmente? Porque um puxa dois, o outro dois puxa outros dois, você consegue fazer uma sequência de descidas onde que, às vezes, no turno certo, você consegue descer tantos bichos que você fala, mano, como isso? Principalmente pelo fato de que, como existe a unidade que traz o balão do Papai Noel, e enquanto o balão do Papai Noel estiver presente, ele faz com que você se torne, entre aspas, imune a dano de batalha, faz com que você meio que force o oponente a bater naquilo ou mover os ataques. E existe também a base que deixa os tokens com mais 1 de AP. Então, mesmo os balões do Papai Noel que estão sempre virados, onde você obriga a bater nele, querendo ou não, é um tapa a menos que você toma direcionado e é um tapa a mais que o oponente perde, além daquele 1 de volta, porque o balão vira um bicho, em vez de ser 0-1, vira um bicho 1-1, que é algo bem interessante, ainda mais agora que vem um GD4, uma forma de que você consegue obrigar a unidade a bater aonde você quer, o que é interessante. Forma que, vou bater primeiro nos Papai Noéis para conseguir, no caso, vou bater primeiro nos Papai Noéis para deixar o Zaco imune, eu consigo bater tranquilo. Com a habilidade in action, faz com que todo mundo seja obrigado a bater no Zaco, e ele se torna meio que um escudo totalmente forte, ao ponto de o oponente até meio que perder o turno inteiro. Mas não vou falar muito sobre GD4, porque eu quero falar um pouco mais nos esportes GD4 num vídeo mais futuro. Então, querido, não você percebe que o surgimento de estratégias diferentes permite que coisas diferentes aconteçam. Isso que é o mais legal pelo fato de ter diversas coisas diferentes. Claro que, vamos lá, quando falamos de um jogo puramente competitivo, puramente 1x1, a gente vê principalmente nos metas de Magic, nos metas de Pokémon, nos metas de Yu-Gi-Oh!, que são aqueles mesmos 5 decks, aqueles mesmos 6 decks, às vezes aqueles mesmos 2, 3 decks. Mas, querendo ou não, pelo fato do Gundam também existir o 2 contra 2 e também o famoso Battle Royale, ou mesão para a galera do Magic, né, o famoso Commanderzão, não impede também de você ter aquele mesmo deck famoso que vai jogar, assim, mas você pode jogar também nos mesões, nas duplas e outros formatos. Porque da mesma forma que aqui no Brasil, no regional, tivemos
a batalha de 2 contra 2 e também o famoso 1 contra 1, a gente percebendo que exista também esse incentivo vindo com as cartas friendly, vindo cartas promos de premiação para batalhas de 2x2 ou batalhas de mesão, Battle Royale, a gente percebe que vai ter decks diferentes, porque a vitória que você ganha no 1x1, o deck que você monta para um 1x1, é totalmente diferente para um deck de mesão, porque você tem que enfrentar 3 oponentes, ou até mesmo quando você faz um deck de dupla, você tem que considerar a sua dupla, tem que considerar que são 2 oponentes do outro lado ao mesmo tempo, no mesmo turno, então você percebe que são sim coisas diferentes, né? A gente percebe aqui que são estratégias diferentes, onde você percebe, por exemplo, aqui no Cyclops, que ele está sempre mantendo a quantidade de ritmo de batida. Eu bato um, não tem problema bater de 1 em 1, porque como o shield tem apenas 1 de vida, não importa o quanto você bata, só não bater 0. Então, pelo fato de que vou bater de 1 em 1, perfeito, não tem tanto problema, porque enquanto o Papai Noel estiver presente, eu sou obrigado a destruir aquilo. No caso, tem várias condições, né? Mas enquanto o Papai Noel estiver presente, o cara não consegue fazer nada. Então isso que é o bem legal, que eu acho bem interessante, porque, entre aspas, eu bato tranquilo. Então eu vou destruindo um, vou destruindo o outro, né? Eu vou agora destruir o Papai Noel para conseguir bater no Zaco com mais tranquilidade, e agora com isso eu consigo. E o legal é que a estratégia do Zaco, pelo menos de aumentar a quantidade de tokens, juntamente com o meu, que também é colocar diversas unidades em campo, faz com que os dois fiquem levemente equilibrados. Mas como vocês podem perceber, ele foi tão agro no começo que agora eu tenho apenas uma base. Eu tenho uma base e tenho 0 defensores. Então tentar ao máximo limpar é algo interessante, porque eu fui tentando gastar a quantidade de recursos do oponente. Ele está com 2 cartas na mão, sem nenhuma carta em campo, apenas a base, porém ele tem 4 vidas, né? Então vamos ver se eu consigo de alguma forma vencer. Claro que se tá no seu vídeo, significa que eu venci. Mas você percebe aquele sufoco básico que eu fui tentando fazer e conseguir as vitórias de uma forma geral. Então deu um tapa, fazendo com que o piloto fosse para mão. Para mim, pilotos contra decks assim são sempre ruins, porque eu tenho aquele receio de que ao fazer isso ele consegue. E o legal do burst dessa unidade é que o burst dá um draw. Eu acho isso muito legal. Espero que tenha mais unidades futuramente que tenham bursts, pra você meio que não ficar só naquele vanilão de olha, puta, perdi essa carta. Pelo menos um draw ou alguma coisa, porque draw no Gul'dan realmente é muito forte. Coloquei as unidades, ele conseguiu fazer com que o meu bichinho fosse pra cá do chapéu. Já virou uma outra unidade, agora vamos ver. E vai ser aquele etapa. Se ele conseguir descer mais uma unidade, porém, como são apenas 3 resources, ele colocou o token. Perfeito. Eu tenho 5 tapas. E ele vai, né, no caso, como o token não... Isso que é meio triste, né? O token não ter uma forma de você conseguir, né, dar link no token. Mas não tem problema. Agora eu tenho aí 5 tapas. Primeiro tapa, a Muro vai pra mão. Segundo tapa, vamos lá, diretamente no shield. Nada. E o terceiro tapa, e a nossa quarta e última vitória, mostrando todos os potenciais do deck. E não, foi uma vitória bem legal. Então, pessoal, esse aqui foi o deck de clã. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem legal. É um deck que, particularmente, eu me divirto bastante, porque achei que faltou algumas coisinhas que me chamavam a atenção. Mas, como vocês podem ter visto, nós tivemos um aproveitamento de 70%. Sim, eu faço normalmente para testar os decks, eu pego 20 partidas para ter realmente uma noção de poder treinar com o deck, entender os times, entender as conexões, entender as estratégias, entender mais ou menos como o deck funciona. Depois de 20 partidas eu faço aí o rate, no caso foi bem interessante, porque eu consegui 70% de aproveitamento. E no caso, dessas vitórias, teve várias vitórias que a pessoa desistia no meio, porque como eu conseguia puxar bicho e bater e fazer com que sempre tivesse rodando o deck, foi algo bem interessante. Então se você gosta de um deck que é simples e ele é fechado dentro dele mesmo, obviamente teve que pegar uma coisa ali ou outra, mas ele é fechado dentro da própria estratégia, que é olhar o topo, puxar o que você quer, colocar a carta na mão que você acha interessante, que você não gosta para baixo, controlar o seu draw. Então eu achei bem legal, porque ele é um deck meio que de um controle, mas é um controle do seu próprio board, é um controle um pouco mais focado nessa estratégia mais específica. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, e eu vou deixar aqui para você. Por enquanto, a gente teve já 2 partidas que vieram de D3,
uma com Reanimate e agora com Clã. E sempre no final do vídeo eu vou deixar para vocês o ratezinho bonitinho para você ver quais são os melhores decks, ou pelo menos os decks que eu mais me diverti, de acordo com a qualidade e a quantidade de vitórias que apareceram aqui no simulador. Pare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.